Graça e paz, meus queridos irmãos. Hoje, na palavra do Senhor, eu quero estar deixando com você uma mensagem que se encontra no livro de Atos, no capítulo 27, no versículo 20. Mas antes gostaria de estar pedindo a vocês que se inscrevam no canal Minuto de Fé, compartilhem os nossos vídeos, deixem o seu like, para que possamos estar dando seguimento, divulgando a palavra do Senhor. Atos 27, versículo 20, a palavra de Deus diz assim: E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Essa passagem do livro de Atos fala de uma viagem de Paulo, quando ele é mandado à Itália. Quando ele é aprisionado, estava ali juntamente com 275 almas no navio, sendo levado para a Itália. E acontece um naufrágio. Esse barco se vê no meio de uma grande tempestade. Todos entram em desespero. Ali todos estão passando por um momento de aflição muito grande, porque já estão há vários dias sem alimentar. E de repente vem essa tempestade, todos já estão enfraquecidos, de ânimo abatido. Mas o apóstolo Paulo recebe uma palavra de Deus ali naquele lugar, através de um anjo, e ele transmite a todos os tripulantes, a todo o pessoal que se encontra naquele navio. Então o apóstolo Paulo encoraja a todos para que fiquem no navio, para que mantenham o ânimo, a fé, porque Deus não vai deixar que nenhum deles se perca, mas para isso é preciso fé, perseverança. Então esse capítulo 27 fala tudo isso que eu estou te falando. Ele trata dessa viagem turbulenta, dessa tempestade, até eles chegarem a uma praia. Mas até que eles cheguem lá, eles passam por grandes tribulações, muita angústia. Tiveram que dispensar algumas cargas do navio. Não foi fácil. Da mesma forma, muitos de nós podemos estar em uma tribulação dessa, passando por um momento difícil assim. Muitos estão vendo suas vidas como se estivessem no meio de uma tempestade, a ponto de desesperar. Muitos estão passando, de repente, por uma situação em que parece que vai naufragar, vai afundar, sua casa vai desabar, parece que sua família vai acabar, parece que tudo chegou ao fim. Mas quando nós lemos nessa passagem, nós podemos ver que Deus cuida de nós, que não é o fim, se nós tivermos confiança e esperar em Deus. Como o apóstolo Paulo passou para aquela tripulação, para todos que estavam ali, mesmo os soldados que estavam ali cuidando deles, né, porque eles eram prisioneiros, mas Paulo deixa com todos uma palavra de esperança, uma palavra de fé, de encorajamento. No versículo 25 desse capítulo 27, Paulo diz o seguinte: Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito. Porque Deus falou com Paulo, né, que era para todos continuar firmes ali, que não ia acontecer mal nenhum. Da mesma forma, essa mesma fé nós temos que passar para aqueles que estão ao nosso redor, de repente passando por uma tribulação, de repente passando por um momento difícil, em que acha que vai naufragar, que sua vida está afundando, que tudo está se acabando. Nós temos que passar essa mesma palavra, essa mesma fé para aquela pessoa que está nessa situação. Precisamos também, nesse momento, passar uma palavra de paciência. E se for nós mesmos que estiver nessa situação, ter paciência.
Nós vemos aí no versículo 31 desse capítulo 27, está escrito assim, ó, disse Paulo ao centurião e aos soldados, se estes não ficarem no navio, ou seja, a tripulação, né, se todos ali não ficassem no navio, não poderiam ser salvos. Porque a garantia da salvação deles é que eles ficassem no navio, que eles não saíssem, porque lá fora do navio ali, o mar estava muito agitado, estava revolto, estava perigoso. Da mesma forma, de repente um de nós está numa situação que Deus está nos guardando, mas se nós nos afastarmos da presença de Deus, pode ser que nós percamos a nossa vida espiritual, a nossa vida física, porque Deus está cuidando de nós ali, naquele lugar. Então nós não podemos sair da presença dele. Muitos que de repente estão congregando, estão junto ali em oração, mas de repente saem fora, se desviam do caminho e de repente não conseguem mais voltar. Há uma morte espiritual, há um desvio e de repente a pessoa não consegue mais restabelecer o mesmo patamar que ela se encontrava antes. E muitos não conseguem regressar mais. Nós precisamos também ter sempre uma palavra de conforto. Paulo tinha sempre uma palavra de conforto nas piores situações. No versículo 34, ele está escrito assim, ó, portanto, exorto-vos a que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Isso é a garantia que Paulo estava dando, porque sabia que Deus estava cuidando de cada um deles. Então Paulo falou, nenhum cabelo da cabeça de vocês vai cair, porque a palavra de Deus, ela é muito segura em dizer que quando Deus cuida de nós, nada acontece sem a permissão de Deus. Qualquer coisa que acontecer na nossa vida é permissão de Deus, ou para o bem ou para o mal, porque a palavra de Deus também diz que tudo que acontece ao homem vem do céu. Tudo que acontece é permissão de Deus. Então, se Deus não permitir, nenhum cabelo da sua cabeça vai cair, se não for da vontade de Deus. Então, nós precisamos ter essa confiança, ter essa esperança sempre, confiar, saber que Deus está na direção. Não podemos desesperar, mesmo que pareça que o nosso barco está afundando, parece que aquela tempestade que está ao redor ali vai nos destruir, parece que tudo está dando errado, tudo está fora de controle, mas está no controle de Deus. Porque quando sai do nosso controle, Deus está controlando. E estando nas mãos do Senhor, tudo dá certo. Não precisamos apavorar, não precisamos desesperar. Devemos sempre confiar, saber que Ele cuida de nós. Essa palavra de ânimo também, nós podemos encontrar no versículo 36, Paulo dizendo, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Então, quando eles se animaram, receberam aquela palavra de salvação, eles tiveram vontade de comer, de se alimentar, de se fortalecer. Viram que precisavam estar fortalecidos, saber que a jornada ainda era longa e eles precisavam estar firmes ali. Então, ali, Paulo fez com que eles saíssem daquele desânimo, daquela depressão, porque deu a eles o alimento espiritual, que é a palavra do Senhor. E depois eles foram buscar no alimento, o alimento físico, para seus corpos, para suas almas. No versículo 44, está escrito assim, no mesmo capítulo 27 de Atos, e assim aconteceu que todos chegaram à terra salvos. Então, cumpriram essa jornada, passaram por aquela tempestade terrível, em que o navio foi totalmente destruído, mas eles chegaram a salvo, à praia. Por quê? Porque a palavra de Deus estava ali, porque a presença do Senhor estava no meio deles. Então, eles não precisaram se desesperar. No livro de Marcos, também, tem uma passagem, lá no capítulo 4, no versículo 35, onde Jesus acalma uma tempestade também. Ali os discípulos estão no barco
e veio uma grande tempestade que quase os levou a pique. Mas Jesus, ele estava no barco e ele acalma aquela tempestade e logo veio a bonança. Porque quando nós estamos no barco e Jesus está presente, não há o que temer. Da mesma forma, lá em Atos, Paulo simbolizava ali a presença de Cristo, porque ele tinha a presença de Deus. Ele tinha a palavra para passar por aqueles que estavam necessitando. Então, quando você está no meio de uma tempestade, no meio de uma turbulência, mas você tem a palavra do Senhor, você tem a presença de Cristo, tudo dá certo. Não precisa desesperar, não precisa achar que tudo chegou ao fim, não precisa ficar afoito, aflito, com ansiedade, perder o ânimo, perder as forças, porque o Senhor é a nossa força. O Senhor é aquele que nos segura pelas mãos, é aquele que nos protege. Porque quando nós estamos debaixo das asas do Altíssimo, nenhum mal nos alcança. Mas precisamos ter confiança em Deus. Precisamos saber que Ele está cuidando de nós em todo o tempo. A palavra de Deus nos diz que o Senhor cuida de nós até quando nós dormimos. Então Ele está sempre providenciando escape. Os seus anjos estão sempre acampados ao redor daqueles que temem ao Senhor. Então que essa palavra sirva para você nesse momento, você que está assistindo, não desanimar. Seja qualquer a luta que você estiver passando, não desanime. Saiba que tem um Deus todo-poderoso cuidando da sua vida. Assim como nós vimos aí nesse capítulo de Atos 27, e se você pegar e ler ele todo, você vai ver ali Deus cuidando daquele navio o tempo todo, cuidando daquela tripulação, porque Deus não desamparou, nenhum deles se perdeu, porque confiaram na palavra do Senhor através do apóstolo Paulo. Então que Deus abençoe, Deus cuide sempre de você, te abençoe, em nome de Jesus.